Então, uma pequena história antes de chegar à parte da vingança. Para explicar o título, minha irmã costumava me chamar de Dr. Jekyll e Mestre Hyde, médico monstro, devido à minha natureza amável versus o que aconteceria quando você mexesse comigo, não coisas insignificantes, mas quando realmente me irritava. Com minhas múltiplas advertências, eu não era muito gentil. Minha bondade era frequentemente interpretada como fraqueza, não posso controlar os pensamentos e ações das outras pessoas, enfim. De qualquer forma, eu era uma mãe solteira na metade dos meus 20 anos com 2 filhos pequenos, um no jardim de infância e outro no pré-escolar. Algumas coisas importantes que mencionarei mais tarde. Eu fazia o possível para trabalhar apenas de sexta de manhã a segunda de manhã. Além disso, eu era uma ex-ginasta e continuei me exercitando depois de me tornar adulta e mãe. Então eu tinha cerca de 1,55 metros e 57 quilogramas, mas tinha cerca de 10% de gordura corporal, então eu era pequena, mas podia me defender. Agora, a parte divertida. Eu tinha 2 empregos, um em um restaurante como garçonete e o outro como bombeira paramédica. Devido à minha escala de trabalho, eu ficava longe de casa durante todo o período mencionado acima. Trabalhava no restaurante de manhã, trabalhava durante a noite no corpo de bombeiros, e assim por diante. No entanto, eu não queria comer porcarias, então eu ia fazer compras e deixava minha comida na geladeira do corpo de bombeiros. A regra era que, se tivesse o meu número de unidade, era proibido mexer. Mas, é claro, devido à minha estatura, a maioria dos caras não me levava a sério e aqueles que me conheciam me deixavam resolver as coisas sozinha. Dia após dia, eu chegava e parte da minha comida tinha sumido, ou toda a minha comida tinha sumido, e assim por diante. Teoricamente, eu poderia ir às compras durante o expediente, mas eu só queria comer e descansar. Sem mencionar que, se o resto da equipe do veículo ao qual você está designado não quisesse ir à loja, adivinhe o quê? Você não ia. Era literalmente uma caminhada de 5 minutos da nossa base, mas eu não podia ir sozinha no caso de recebermos uma chamada de emergência. Bem, a última gota foi quando eu estava ocupada no meu trabalho da manhã e faminta, e toda a minha comida do jantar e mais, lanches, café da manhã, etc., tinha desaparecido. Agora que os jogos começam. Na semana seguinte, quando levei minha comida, também levei uma pequena assadeira de brownies. Meu número de unidade estava escrito em letras grandes em negrito, com fita adesiva transparente mantendo a folha na minha assadeira. E eu tirei fotos de como estava quando eu deixei lá. Então, eu fui para o meu trabalho da manhã, voltei, é claro, morrendo de fome. Minha comida tinha sumido e os brownies também. Bem, eu deixei a comida que eu realmente queria no carro. Deve ser mencionado que minha equipe chegava à estação e começava seu turno cerca de 1 hora antes de mim, devido ao meu outro emprego. Então não tinha se passado tanto tempo desde que eles comeram minha comida. Mas tinha sido suficiente. Um cara foi ao banheiro masculino, outro cara foi ao banheiro masculino. Eles não deram muita atenção a isso até que o terceiro cara foi e o primeiro cara estava realmente sentindo algo. Caso você ainda não tenha adivinhado, eu fiz brownies especiais. Não aqueles brownies especiais, mas os que têm pequenas barras de chocolate Slax misturadas com gotas de chocolate reais. É desnecessário dizer que os caras ficaram furiosos. Bem, não como a minha comida. Mas espere, ainda tem mais. Eu tinha documentado por semanas antes disso, que comida eu tinha trazido, o que foi levado e quem estava trabalhando. E aqui está o motivo, um dos caras finalmente foi e me denunciou, ele era o que comia minha comida toda vez que eu a deixava lá. Então, nosso tenente não pôde resolver o problema, pois ele era parente do delator. Então, no dia seguinte, o dedo duro decide ir direto ao nosso chefe. Resumindo a história, oficialmente, eu tinha um problema de saúde e escolhi uma maneira criativa de lidar com ele. Não era minha culpa que eles tinham comido minha comida. Extraoficialmente, eu conhecia esse homem desde que tinha cerca de 7 a 8 anos, mas não houve tratamento especial, mostrei a ele todas as minhas anotações, documentação e fotos. Era culpa deles. Não é preciso dizer que eu nunca tive problemas com ninguém roubando minha comida novamente.